Uma vez eu estava pregando in the city of Ngara. numa cidade chamada Ungala, Ingala, And it was in Tanzania. no país chamado Tanzânia. And there was a woman that had a child that was sick with sickle cell anemia. I'll tell you. It's called sickle cell anemia. It's a blood disease. Havia essa senhora que tinha uma criança que tem uma doença no sangue. And only people with African heritage can get this disease. Essa condição acontece somente com pessoas de ancestralidade africana. What happens is because there's malaria in Africa, O que acontece é que lá na África tem muitos casos de malária. the people developed a mutation in their blood. Essas pessoas que pegam malária acabam desenvolvendo uma mutação no seu sangue. And it keeps them from dying of malaria. E ao mesmo tempo que previne eles de morrer contra a malária, But sometimes it develops into a disease. muitas vezes aquilo acaba se tornando uma outra doença dentro deles. And the blood, they die because their blood is bad. Porque o sangue acaba estragando They dentro become delas. very, very weak. E eles começam a enfraquecer, Their liver fails. o fígado começa a falir, Their heart fails. o coração para And they die. e eles morrem. Well, this woman had 5 children. Essa senhora tinha 5 filhos. All of them Todos eles died of sickle cell. morreram com aquela condição. All of them. Todos eles. She had one last child. Só havia um filho que estava vivo. He was about 12 or 13 years Ele old. tinha uns 12, 13 anos. He was in the hospital Ele estava no hospital, in a city far away. numa cidade longe daquele local. He was connected to all kinds of tubes and IVs, and he was dying. E ele estava lá naquele leito cheio de tubo dentro dele. He could barely move. Mal ele conseguia se He mover. could barely breathe. Mal ele conseguia respirar. But she heard about the crusade that we were having in Ngara. E ela ouviu falar que tinha uma cruzada de fé na cidade de Ingala. And so she went to the hospital. E ela foi até aquele hospital. And she said, it's going to be hard. It's going to be hard for me to tell this one. She said, I want my son. E ela foi naquele hospital e falou, eu quero meu filho aqui. And they said, if you take him, E os médicos disseram para ela, se você levar ele, he will die. ele vai morrer. She said, he's going to die anyway. E ela falou, já que ele vai morrer de todo jeito mesmo. They said, that's true, but not today. E eles falaram, é verdade, mas não precisa ser She hoje. said, what's the difference? Ela falou, qual é a diferença? So she took him, E ela pegou ele, and she carried him, e carregou and ele, she took transport e ela pegou um transporte, of a rented car, and she came all the way to Ngara. e o carro foi levando ela até essa cidade. And then she sat and laid her son on the ground E chega lá naquele local, ela coloca o seu filho no chão, with thousands of other Tanzanians. e havia milhares de pessoas naquela And cruzada. she heard the gospel E ela ouviu o for evangelho the first time. pela primeira vez. And the power of God, E o poder de Deus, when we prayed, quando nós oramos, the power of God went into her son, o poder de Deus tocou aquela and criança. he rose up, E ele se levantou, perfectly healed, perfeitamente são. healed in every way. Cuidaram de toda forma. The blood of O Jesus sangue de Jesus gave him a transfusion from Calvary, trouxe uma transfusão de sangue diretamente do and Calvário. his blood was perfect. E o seu sangue se tornou perfeito. He came on the platform and E testified. ele veio até a plataforma e testificou. They para as tested pessoas. his blood at the hospital. It was perfect. E depois foi ao hospital, testaram ele, o seu sangue estava perfeito. That's impossible. Isso é impossível. There is no cure for Não this. tem cura para But isso. there is a cure. Mas há uma cura. Dr. Jesus. Doutor Jesus. Hallelujah. With Dr. Jesus, Com Doutor Jesus there is no incurable. não há incuráveis. And then she came and said, Quando ela veio e disse, in Tanzania, they call white people Muzungu. na Tanzânia eles olham pra gente, os brancos chamam a gente de muzungo. She said, Muzungu? Ela falou assim para mim, muzungo? I said, that's me. Eu falei, sou eu. She said, God has done big things for me. Deus fez coisas grandes para mim. And she said, now, Ela disse, agora, what do I give back to God? o que eu posso dar de volta para Deus? Nobody had ever said that to me before. Nunca ninguém perguntou isso para mim. I've seen thousands of miracles. Eu já vi milhares de milagres. Nobody had ever said that to me. Nunca ninguém fez uma pergunta dessa So para mim. I said, E eu disse isso para ela. go back to your people Eu falei, você vai voltar para sua vila and tell them what God has done for you. e você vai contar para cada um deles o que Deus fez por And tell them você. if they believe in Jesus, Diga para eles crerem em Jesus, that they can be saved and healed. para que eles possam ser salvos e curados. And she said, Muzungu, E ela disse, Muzungo, I'm going to do exactly what you said. eu vou fazer exatamente o que você Clap está your falando. hands and praise God. Aplauso para Jesus.